do verso 1 ao 17. É uma história bem conhecida, eu creio que vocês têm conhecimento sobre essa história. Vamos estar lendo aqui. Está escrito assim: E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha a sua possessão no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era a mulher de um bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 moços e disse-lhe: Sobe ao Carmelo, na casa de Nabal, e perguntai-lhe em meu nome como está. Assim direis àquele próspero: paz seja contigo, e que tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa nenhuma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão dirá aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dai, pois, os teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria um homem que eu nem sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe, anunciaram tudo conforme a todas as palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: Cada um tome a tua espada. E cada um tomou a tua espada, e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto para saudar o nosso amo. Porém, ele o destratou. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentamos as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a casa, e ele é um tal filho de Belial que não há a quem lhe possa falar. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando aqui, essa palavra tem grandes pregações, nós podemos falar tanto, né, sobre Abigail, a obra dela, mas o Senhor nessa noite, Ele colocou no meu coração para que eu venha falar sobre Nabal, que eu venha falar sobre Davi, que eu venha falar sobre ingratidão. Nós vimos a história que eu sempre falo, que quando nós estamos aqui, nós pregamos, nós lemos, não dá para a gente ler o texto todo, e eu peço sempre que vocês, quando chegarem em casa, leiam com atenção, porque o Senhor, Ele começa a falar conosco aqui, Ele continua falando conosco. Então, esse texto, a história de Nabal com Davi, é uma história seguinte: teve um tempo que os servos de Nabal estavam no campo, e Davi estava ali, ele estava ali com os homens dele guerreiro, e ele, no tempo que ele estava ali, e que os servos
porque o rei Saul estava perseguindo Davi, tentando matar Davi por inveja. E foi um momento onde Davi desceu para este lugar, e ali ele estava nesse deserto, e Davi estava com 400 homens, e ele estava ali passando dificuldade. Ele precisava de alimento para ele e para aqueles homens que estavam com ele. E é muito simples, amada igreja, quando nós fazemos algo para alguém, nós sempre esperamos que o dia que a gente precisa, a gente vai encontrar com aquela pessoa. Mas com Davi foi diferente. Davi, quando ele chegou ali, ele mandou os homens dele à frente a falar com Nabal que Davi estava ali e que Davi estava pedindo ajuda. Ele estava ali com os homens e que se ele podia mandar comida para eles. Mas naquele momento, aquele homem, como a palavra do Senhor disse, ele era filho de Belial, era um homem de coração duro, homem que não temia o Senhor. E ele era muito rico. A palavra de Deus fala que ele era muito rico, que ele tinha muita posse e que ele era um homem do coração muito duro. E naquele momento em que aqueles homens de Davi chegou ali para falar com Nabal o que Davi estava precisando, ele disse: Davi, quem é Davi? Eu não conheço Davi, filho de Jessé. Eu jamais vou tirar dos meus bens para dar para uma pessoa que eu nem conheço. Olha para você ver. Davi fez ali por ele, os homens dele reconheceu ali que Davi ajudou, que Davi deu a proteção, e ele nem sequer deu importância para o que Davi fez. É muito interessante, amada igreja, vamos trazer para nós e para a igreja, para o dia de hoje, essa parte. Quantas vezes nós fazemos algo, quantas vezes nós ajudamos pessoas, quantas vezes nós nos doamos para pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, quando você precisa, não somente financeiramente, quando você precisa de um ombro amigo, quando você precisa de estar ali com aquela pessoa, ou até mesmo de ouvir uma palavra de conforto, quantas e quantas vezes essas pessoas, muitas vezes, elas viram as costas e elas esquecem daquilo que você fez por ela. E é isso que aconteceu com Davi. Davi, quando ele chegou ali, aquele homem de coração duro, quando ele disse aquela palavra, os homens de Davi voltou e levou para Davi, porque Davi achou assim: eu fiz para ele, vou ser reconhecido, aquilo que eu fiz vai ser reconhecido, e ele vai ter o prazer de mandar o alimento para os meus filhos, para os meus guerreiros. Muitas vezes nós fazemos e achamos que nós vamos ser reconhecidos, mas nós vamos entender que o reconhecimento de tudo que eu e você fazemos nessa terra é para Deus. Basta Ele reconhecer os seus feitos. Não precisa de ninguém reconhecer, mas o Senhor reconhecendo. Mas é muito simples, muitas vezes, né, amada igreja? É muito simples a gente falar isso, muitas vezes é muito simples, mas para quem está passando, não é fácil, porque quando nós nos doamos, quando nós ali fazemos algo para as pessoas, a gente espera a recompensa e o reconhecimento daquelas pessoas, e o que Davi esperou daquele homem foi isso. E quando os guerreiros de Davi chegaram e anunciaram a ele e disse para ele o que Nabal havia falado, Davi se irou, Davi ficou com raiva. Davi ali, ele sentiu raiva e ele disse: eu fiz na hora que ele precisou, eu cuidei dos bens dele, eu ajudei, eu protegi os bens dele, e hoje ele está ali, ninguém tomou nada dele, nada foi roubado, nada foi tirado, porque os meus homens e eu estavam ali protegendo. E agora ele faz isso comigo. Davi subiu com fúria e ele chamou os homens dele, os 400 homens, e mandaram eles se armarem. Pegue as suas espadas e nós vamos subir e nós vamos destruir esta cidade. Nós vamos acabar com esse povo. E é muito interessante que Nabal, ele era da descendência de Caleb. Ele era um homem que era da descendência de um homem abençoado.
não é porque ele era dessa descendência que ele era uma pessoa de coração bom, porque a palavra diz que ele tinha um coração duro, que ele era um homem ruim. Mas a descendência dele era de Caleb. E é muito interessante que quando Davi, ele toma essa decisão, ele fala: eu vou subir essa cidade por causa dessa decisão desse homem, dessa ingratidão de Nabal. Por Nabal ter sido ingrato a mim, não ter reconhecido aquilo que eu fiz para ele, eu vou destruir não somente ele, mas toda a casa dele. E não ficará ali nem sequer um menino, mas todos serão destruídos. Nós vimos, amada igreja, trazendo para nós, igreja, para os dias de hoje, o que acontece. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, que a palavra de Deus fala, mas ele era carne. Ele era homem como eu e você. Ele tinha sentimento, como o pastor falou, ele errava, ele acertava, ele errava, ele não era um homem perfeito. E naquele momento ali que Davi, ele não soube lidar com a ingratidão. Davi, naquele momento, nós vamos olhar que a ira subiu, ele quis ali fazer vingança com a própria mão. Ele não reconheceu o que eu fiz, então eu vou matá-lo. Por quê? Porque nós vimos isso, essa lei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era normal essa lei. Era dente por dente, olho por olho, né? As pessoas faziam o mal ali e as pessoas retribuíam com aquele mal. Mas quando Davi, ele foi para eles destruir essa cidade, destruir essa família, ele orou. Aqui tem uma parte que fala que Davi orou ao Senhor e falou: eu irei e eu destruirei, porque o Senhor irá comigo, o Senhor sabe o porquê. Mas naquele momento, amada igreja, eu creio que havia pessoas ali da casa de Nabal, descendente ali de Caleb, que temiam o Senhor. E o mais interessante, Nabal tinha uma esposa, tinha uma mulher que o pouco que falou dela no início, Abigail, uma mulher formosa, mas também uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Ela estava ali, ela reconhecia o esposo que ela tinha, ela reconhecia a dureza que tinha o coração do marido dela. E naquele momento ali, que ela ficou sabendo que um dos servos de Nabal viu o que ele tinha feito com Davi, e ele sabendo ali que Davi era um homem de Deus, que aonde Deus enviava Davi, tanto ele era usado para abençoar, como também para destruir, porque Davi, ele era um guerreiro, ele destruía os inimigos de Deus. Então ele temeu e falou com a mulher de Nabal, que Abigail chegou perto dela e passou o caso ali para ela e falou: aconteceu isso. Nós, quando a gente precisou, Davi, com os servos dele, ele nos ajudou. Davi, com os servos dele, protegeu para que ninguém tocasse nos seus bens, para que ninguém tocasse no que era seus. E agora Davi está precisando, ele pediu ajuda ao seu marido, mas o seu esposo é um homem de Belial, é um homem de coração duro, e ele não aceitou. E Davi, podemos esperar que Davi vai vir destruir não somente ele, mas vai vir destruir todos nós. Mas nós vimos que ali, quando aquele homem falou para aquela mulher, eu creio que ali é a mão de Deus naquele momento, para que aquela vingança, aquele mal que aquele homem fez, não viesse atingir outras pessoas inocentes que não tinham nada com isso. O que nós aprendemos com isso, amada igreja? Que muitas vezes uma atitude nossa, ela faz com que várias pessoas que estão ao nosso redor sejam prejudicadas. Uma atitude errada, uma atitude ali sem direção de Deus, muitas vezes faz com que as pessoas que são próximas de nós, pessoas que nós amamos, sejam atingidas. E o que ia acontecer naquele momento? Todo aquele povo ia ser destruído por causa de uma atitude, de uma dureza do coração de um homem. Mas naquele momento que aquela mulher sábia, aquela mulher ali que conhecia a Deus, porque ela tinha o temor a Deus e ela sabia o Deus que Davi servia, aquela mulher mais rápido
mais rápido que possível, ela se arrumou, ela chamou aqueles homens. Aqui eu não li tudo, porque a gente tem que resumir, não dá para ler, como eu falei, quando chegar em casa vocês vão estar lendo a história. Ela preparou ali as ovelhas, assou as ovelhas, preparou mel, passas, leite, preparou tudo e falou com aqueles homens assim: como meu marido fez isso, pôde fazer isso com Davi? Por quê? Porque ela conhecia Davi, ela sabia o Deus que Davi servia, que Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aquela mulher, ela viu o perigo que o povo dela e ela estava correndo por uma atitude de uma dureza do coração do marido dela, e ela tentou consertar aquilo dali. Ela chamou aqueles homens e pediu que aqueles homens ali colocassem tudo aquilo dali, ali no cavalo, que ela fosse ali encontrar com Davi para consertar aquilo de errado que o esposo dela fez. E ela pediu àqueles homens que não falassem nada para Davi, mas que eles pegassem e fossem com ela. E aquela mulher se arrumou, preparou tudo e foi ao encontro de Davi. Ela foi ao encontro de Davi sem o esposo dela saber o que estava acontecendo. Ela foi consertar o erro que o esposo dela fez. Chegando próximo de Davi, ela ofereceu tudo aquilo dali, tudo que Davi precisava. Aquela mulher com sabedoria, ela passou e ela pediu a Davi perdão. Pediu que Davi o perdoasse pela atitude do esposo dela. Por quê? Porque o esposo dela era um homem incrédulo, era um homem que não temia a Deus, era um homem que não tinha o conhecimento de Deus. Que nós aprendemos com isso, amada igreja? Que as pessoas que são ingratas, as pessoas que não reconhecem o que o próximo faz a ele, as pessoas que não reconhecem o que Deus faz para ele, são pessoas duras, são pessoas de coração duro. Isso não é para a igreja do Senhor. Nós, como igreja, nós não temos que ser ingratos às pessoas que fazem algo para a gente. Nós temos que guardar, nós temos que ali tudo aquilo que a pessoa faz, porque muitas vezes as pessoas fazem bem para você hoje, e ao passar do tempo, às vezes por causa de mínima coisa que aquela pessoa faz, todo aquele bem é jogado por água abaixo, todo aquele bem é esquecido que a pessoa fez. Mas nós temos que ser gratos, nós temos que saber que aquelas pessoas que nós ajudamos, aquelas pessoas que nos ajudou um dia, que elas não são perfeitas, que elas não são perfeitas como nós não somos perfeitos. E naquele momento ali da destruição, que todo aquele povo ia ser destruído, nós vimos o agir de Deus. Nós vimos que Davi, como homem, ele quis usar, ele quis entrar na carne, ele olhou o coração, ele viu ali que ele ia destruir todo aquele povo
Quando nós muitas vezes tentamos ali vingar ali de pessoas, não somente aquelas pessoas são atingidas, mas a família daquelas pessoas são atingidas, as pessoas que estão em volta delas são atingidas. Mas naquele momento, amada igreja, aquela mulher, ela reconciliou, ela pediu perdão para Davi, ela reconheceu o que o marido dela fez de errado, e ali Davi, através da atitude dessa mulher, através dela ter ido reconhecido ali, a família dela foi salva, a família dela foi salva, aqueles homens que trabalhavam ali foram salvos, várias pessoas foram salvos através da atitude daquela mulher. Mas o Senhor ele é muito lindo, o Senhor ele é muito perfeito, porque o Senhor ele conhece, por isso que o Senhor não permite que eu e você vinguemos de ninguém, que a vingança nossa não é perfeita, a vingança nossa não é perfeita, porque eu e você, nós vimos somente o exterior das pessoas, mas o Senhor é aquele que vê lá dentro. O Senhor olhou aquele povo, o Senhor viu no coração daquela mulher, porque se Davi tivesse subido ali para matar todo aquele povo, Abigail também, que era uma mulher de Deus, que era uma mulher que tinha um coração bom, ela também seria destruída. Por isso que nós não podemos vingar, por isso que nós não podemos julgar, nós temos que deixar para Deus. E naquele momento ali, amada igreja, que aquela mulher, ela reconheceu que ela foi, Davi aceitou tudo aquilo que ela fez. E quando aquela mulher, ela chegou na casa dela, aquele homem, o marido dela, aquele homem de coração duro, aquele homem ali que não reconheceu, que não era grato ao que o Senhor fez por ele. Ele estava ali, havia festa na casa dele, enquanto a mulher dele estava ali salvando a família dela, salvando o povo dela. Ele estava ali bebendo, ele estava ali farreando, ele estava ali pensando somente nele. Quando Abigail chegou para informar para ele tudo o que tinha acontecido, o risco que ele estava correndo, as coisas que aconteceu, a palavra de Deus diz que ele não deu nenhuma importância. Ele nem se importou pelo que ela fez. Por quê? Porque ele se achava, o dinheiro que ele tinha, as coisas que ele tinha, a fama que ele tinha, que tudo aquilo dali para ele era o mais importante. Para ele, aquela atitude que aquela mulher fez, para ele não é nada, não foi nada, ele não deu nenhuma importância. E quando aquela mulher comunicou para ele, ele não se importou. E a palavra de Deus diz que passando certo tempo, ali, Nabal estava ali, ele adoeceu. Passando 10 dias, ele adoeceu. E o Senhor o visitou e ele morreu. A vingança chegou para ele, mas não da forma que Davi quis, não do jeito que Davi quis, mas foi da maneira que o Senhor quis. Porque o Senhor ainda assim, nós vimos que o Senhor ainda deu chance para ele. O Senhor deu uma chance para ele, da esposa dele chegar para ele e contar, anunciar para ele o que ele tinha feito de errado, a dureza que foi o coração dele, o que iria acontecer com o povo dele. Ele teve essa chance, Deus deu para ele, mas ele não aceitou essa chance. Ele não quis, amada igreja, ele não deu importância e a morte chegou até ele. O que nós aprendemos com isso, amada igreja? Porque muitas vezes as pessoas que nos ferem, muitas vezes as pessoas que nos machucam, essas pessoas, Deus dá chance para elas. Muitas vezes, ao invés de nós amaldiçoarmos essas pessoas, ao invés de nós julgarmos essas pessoas, que nós venhamos ali orar por essas pessoas, que nós venhamos interceder por essas pessoas. Porque se uma dessas pessoas, muitas vezes, aquela que fez, se ela for ferida, se ela for machucada,
Deus, mas que elas não venham a ser destruídas. Mas aquele homem, mesmo com a oportunidade que Deus deu para ele não aceitou, e a vingança chegou até ele. Quando nós fazemos a nossa parte, nós como servos do Senhor, nós como cristãos, quando nós fazemos a parte de orarmos, porque a palavra de Deus, o próprio Pai Nosso, nos ensina: orai por aqueles que nos ofenderam, que nós devemos perdoar a eles, aqueles que nos ofenderam, para que nós sejamos também perdoados. E nós aprendemos com essa história, amada igreja, que o Senhor é aquele que trabalha, é Ele que tem que vingar. Não vingue, não tenha a mesma atitude que aquelas pessoas que tiveram ingratidão, que foram ingratas com você. Não tenha as mesmas atitudes que elas. Não haja pela carne, não haja pela emoção, mas sim pela palavra do Senhor. Que nós possamos ter isso como lição, que nós possamos aprender, que nós venhamos ser como Abigail. Abigail foi aquela que, mesmo sabendo que o marido era um homem duro, de coração duro, mesmo ela sabendo que ele não era um bom esposo, mas ela quis salvá-lo. Ela quis salvar a ela, e não somente a ela, mas também a ele e a família dela. Porque se ela fosse olhar humanamente falando, ela iria dizer: não, pode acabar com ele, pode matar a ele, porque ele é um homem mau. Mas não, ainda assim, mesmo ela sabendo, mesmo ela passando todas as lutas, porque imagine a dureza do coração desse homem, que a palavra de Deus fala que ele era filho de Belial, ele tinha um coração ruim. O que essa mulher ia ter passado com ele, o quanto essa mulher ia ter sofrido com ele, mas naquele momento ali, ela não olhou isso. Naquele momento ela quis ali dar oportunidade, naquele momento ela quis salvá-lo. Quantas pessoas, muitas vezes, que nós olhamos, nós dizemos: essa pessoa é tão ruim, essa pessoa não serve para nada. Nós começamos a julgar essas pessoas. O que nós estamos fazendo por essas pessoas? Essa história nos ensina muito. Ela nos ensina tanto de um lado como do outro, tanto do lado de tomar decisões erradas, de fazer algo errado, como também de tomar decisões certas, de agir ali pela vontade do Senhor, de deixar a vingança nas mãos do Senhor. Nós vimos a destruição das coisas do mundo, quantas coisas acontecem negativas no mundo por causa de quê? Da vingança. Porque as pessoas estão tomando o lugar de Deus. As pessoas estão tentando elas mesmas se vingarem, elas mesmas destruir aquilo que está atingindo a ela. Mas Jesus não nos ensinou isso. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a ter amor. Ele nos ensinou a entregar a Ele, a interceder, a orar por Ele, por essas pessoas. Porque o próprio Jesus disse, no mandamento da lei, eles mandam orar, amar o teu próximo. Mas Jesus fala: mas eu te digo, amai os que vos odeiam, orai pelos que te perseguem. Essa é a palavra, essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós essa noite. Que a vingança, ela pertence ao Senhor. Que no momento em que nós fomos ali, muitas vezes ali injustiçados, que nós fomos ali buscar ali por pessoas que nós fizemos, e a gente já começar a agir ali, ver a ingratidão na vida das pessoas conosco, que nós venhamos pensar nisso e orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite.